Oi, tudo bem? Meu nome é Igor Francisco e você está assistindo a série Mais Que Comida, que trata sobre algumas interfaces possíveis entre os temas culinária, cultura e literatura. Você já ouviu aquela frase, você também é o que você come? É a partir dela que nós vamos conversar hoje aqui. Mas não somente falando do alimento que a gente ingere nas refeições diárias, no almoço, no café da tarde ou no jantar. Vamos falar também sobre os alimentos culturais e intelectuais que nós absorvemos e às vezes nem reparamos. Às vezes absorvemos conscientemente ou inconscientemente. É a partir desse tema que nós vamos conversar. Hoje, especificamente, como leitores de literatura brasileira e apreciadores da culinária nacional que tem em si diversos sabores que todos nós gostamos. E é claro que eu não vou conversar sobre isso sozinho, senão isso aqui seria um monólogo e não um bate-papo. E nós convidamos pessoas que têm muita intimidade, tanto com o texto quanto com a cozinha. E é com elas que nós vamos conversar agora. Vamos lá? A nossa primeira convidada é a Elza Forte da Silva Carneiro, que é graduada em Direito pela Universidade Federal do Paraná, mas que foi estudar culinária em Paris, na capital francesa. Entre outros projetos, a Elza já trabalhou também na estruturação do café do Museu Oscar Niemeyer, e nesse projeto ela fez uma interlocução muito interessante entre o acervo da instituição, a cultura brasileira e o cardápio. E seja bem-vinda, Elza. É muito bom contar com a sua presença aqui hoje. Obrigada, é uma honra estar aqui com vocês, poder compartilhar de um assunto literalmente tão gostoso. Perfeito, seja bem-vinda. Obrigada. O nosso segundo convidado é o Felipe Petri, ele que é carioca, largou a engenharia para trabalhar com gastronomia e desde então está à frente da Petricerie, Cultura e Gastronomia. Felipe, seja muito bem-vindo. Eu sei que você é um amante da cerveja e da música alta, duas coisas ótimas para amar. Muito obrigado por estar aqui. Obrigado, é uma honra estar aqui, uma honra estar na companhia de vocês aqui para falar de um tema tão bacana. Que bom. E a nossa terceira convidada é Luciana Patrícia de Moraes. Ela é cientista, historiadora e, antes de tudo isso, é mineira. Então, nós já podemos saber que ela tem uma intimidade muito grande com essa gastronomia que é tão brasileira. Junto com a Elza, ela é autora do livro Comida de Afeto, que é um material que nós vamos conhecer um pouquinho mais hoje. A Luciana, ela tornou-se pesquisadora principalmente para contar histórias e memórias das pessoas a partir da comida. E desde então atua em projetos que beneficiam crianças hospitalizadas. Muito obrigado pela sua presença, Luciana. É muito bom ter você aqui também. Eu que agradeço, Igor, a presença de todo mundo aqui, né? Para esse compartilhar de uma mesa que é uma roda de conversa também. Perfeito. Uma alegria. Muito obrigado, uma alegria pra gente também. E eu sou Igor Francisco, eu sou redator, dirigi meus estudos para especialização em literatura brasileira e tenho a honra de mediar essa conversa com vocês. Vai ser um prazer passar esse tempo aqui. E para começar, a relação metafórica que a gente fez de todo esse papo é um paralelo muito grande entre cozinhar e escrever. Então, quando a gente vai cozinhar, a gente separa os ingredientes, pensando no que a gente quer produzir. Quando a gente vai escrever qualquer texto, a gente também pensa muito no léxico, nas palavras que nós queremos colocar ali. Quando a gente vai cozinhar, a gente pensa no formato, né? Em qual prato isso vai ser servido, em qual panela vai ser feito, vai ser num tacho, numa frigideira, uma travessa de vidro, algo de barro. Quando a gente vai escrever um texto literário ou não, a gente também pensa quantos parágrafos, né? Ou se é um texto literário, eu vou escrever um conto, um poema, uma crônica, para os mais ambiciosos, um romance gigante. E esse paralelo nos leva a compreender que a gente ingere muito mais do que comida quando estamos ao redor da mesa, trocando com as pessoas que compartilham conosco. E é a partir desse papo que a gente quer conversar. A primeira provocação que eu gostaria de fazer é com você, Petri. Se prepare então, porque é com você. Nós sabemos que você tem intimidade com os dois universos. Você está à frente da Petricerie como chefe e você também assina uma coluna no Jornal Plural e em outros veículos do segmento gastronômico, como a Tutano. A primeira coisa que eu queria te perguntar é o que chegou primeiro para você? Se foi o texto, se foi a gastronomia e se você repara mesmo nesse paralelo que a gente encontra entre escrever e cozinhar. Cara, o que chegou primeiro foi a comida, de fato, né? Mas eu acho que eu sou escritor por causa da engenharia. Olha só. É meio doido isso, mas é verdade. A engenharia ensina, pelo menos a minha especialização, né? Eu sou engenheiro de produção, ela ensina a gente a ver as coisas de forma muito holística, assim, né? E aí, quando eu fui para a cozinha e comecei a cozinhar, as coisas para mim não era só aquele ingrediente, porque como eu estava com as cadeias de produção, pensar nas cadeias de produção já era meio que meu automático, assim.
Então eu comecei a ver, através do mote, que é até o mote que eu levo para a coluna, que é comer é um ato político, né? Eu comecei a pensar, né? Eu não conseguia não pensar, na verdade, né? Eu não conseguia deixar de pensar da onde vem aquele alimento, para que ele serve, onde ele passa, quem consome, etc e tal. E aí ficava com essas coisas regurgitando na cabeça, assim, e eu tive que botar para fora. Assim. Com certeza. E comecei a escrever a coluna. E muitas pessoas, às vezes, erroneamente pensam que escrever é um dom. É algo que vem com um sopro divino, né? Assim como cozinhar é um dom, você nasce com o dom da cozinha. E nós sabemos que não é bem assim, né? Que é tudo a partir de muita prática, de muito estudo e muito desenvolvimento. Para você também esse processo tem a ver com se preparar muito, estudar? Os dois, na verdade. Tanto cozinha quanto texto, quanto matemática é braço, né? É ali você ter hora de um umbigo ali esquentando no fogão, sabendo quais são as misturas que vão, que não vão, que funciona, que não funciona. Porque cada ingrediente tem um tratamento, cada proteína tem um tratamento, cada peixe. Eu estou agora tentando me especializar na fauna do Paraná, né? Cara, a fauna é extensa, né? Sim. A gente tem peixes com muitos diferentes pontos, muitos diferentes texturas de carne, e tudo aqui, sei lá, 70 quilômetros de litoral. E muda muito. Então é isso, já fiz uns peixes que ficaram horrorosos, é lógico, né? Mais de uma vez. Alguns textos também? Com certeza absoluta. Mas é um processo que eu pelo menos, eu trabalho assim. Trabalho num texto um tempão, escrevo um pouco, abandono, volto, pego de novo. Quando eu estou muito em dúvida, peço para alguém dar uma lida. Assim como a comida. Sim. Faço um pouquinho, boto para alguém provar, pego um trouxa para... E nessa a gente vai. Definitivamente, cara, eu não nasci com um dom nem de um nem de outro. Eu definitivamente suei um pouquinho aí para estar aqui, né? Aprendendo com elas. E faz parte do processo completamente. A gente se aperfeiçoa dessa maneira, né? O que eu acho muito interessante é que você comentou agora, da fauna paranaense, e nós temos aqui na mesa pessoas de diferentes regiões do país. E acho que isso é muito enriquecedor. E além de pessoas de diversas regiões do país, nós temos também experiências internacionais. Sim. Então é inclusive sobre isso que eu queria conversar com você, Elza. Você que foi estudar culinária em Paris. Eu queria entender de você, se você vê, como a gente conversou agora, essa afetuosidade ao redor da mesa, que a gente encontra muito aqui nas nossas experiências, se você vê isso também na sua experiência internacional, você acha que é algo universal? Se tem suas peculiaridades, o que você conseguiu identificar disso? Eu fui morar na França porque eu tinha uma enorme curiosidade sobre a dinâmica que os franceses têm com a comida, e da mesma maneira que o Petri colocou, da relação que eles tiveram com uma cadeia produtiva e como eles conseguiram transformar seus produtos mais ultra micro-regionais em coisas que o mundo inteiro soube que existiam, que o mundo quisesse ver como é que aquilo era feito, como é que eles chegaram àquela maestria. E foi muito surpreendente para mim ver a relação que eles tinham no cotidiano, com as suas comidas, com a relação da família sentada à mesa, do preparo das famílias do interior da França, de estarem muito envolvidas com o fazer do ingrediente, da matéria-prima, do envolvimento com a terra, de pegar nas coisas. E isso, para uma curitibana urbana, era uma coisa que me parecia até bastante distante. Então, eu acho que a comida, ela sempre é uma linguagem universal, ainda que os afetos não sejam falados. Sim. Então, a gente está aqui numa linguagem literária e a comida é sempre uma linguagem literal. Às vezes, ela é um silêncio. Perfeito. E a partir dessa perspectiva, você carregou um pouco dessa perspectiva para o material que nós vamos conhecer um pouquinho mais, o livro Comida de Afeto? Muito. No livro, a gente entrevista pessoas que têm diferentes origens, a gente entrevista também 2 franceses. Quando eu estava na França, a gente vislumbrou uma oportunidade de se aproximar de diversos chefes que têm presença no Brasil e alguma presença internacional também, para que a gente pudesse aproximá-los do Hospital Pequeno Príncipe, que é a instituição beneficiada do projeto, e trouxesse essas grandes mentes apaixonadas pelo fazer da comida para realizar um grande evento que viesse em benefício das crianças e da pesquisa. Então, a gente uniu esses cientistas da vida
de observar as pessoas, os comeres, os fazeres, as histórias, e foi beber dessa fonte para escrever o livro, além das pessoas que estavam dentro do hospital. Que ficou maravilhoso, por sinal. Obrigada. Claro que depois todo mundo vai ter acesso, mas é muito interessante essa leitura mesmo. Posso fazer um gancho só com o nosso tema, Você a deve. partir do que a Elza falou? Com certeza. Lembra quando a gente estava escrevendo que nós pegávamos cada personagem, né? Buscávamos ali o vídeo, o áudio da entrevista que tinha sido feita e tentava transformar aquilo em texto. E aí, nesses exercícios, diversas vezes, a gente tinha uma escrita e aí a hora que a Elza lia, ela falava, Lu, mas tá faltando alguma coisa que a gente não tá captando, tem a ver com o lugar deles. E algumas vezes a gente foi pro Google Earth Literalmente, ver. para visitar, né? Ver onde era aquilo. O Laurent Suadot é um dos nossos personagens. E ele conta ali na entrevista dele como ele vem de uma família que era uma família de operários. De operários né? franceses. E quando ele decidiu virar cozinheiro, o pai dele virou e falou, então você vai aprender a cozinhar, vai virar um profissional da cozinha. E foi para a escola de ofício. E ele falando dessa relação que ele tinha com a cozinha como profissão, quase como um operariado, por conta dessa origem dele em família e na cidade. A cidade onde ele morava era uma cidade operária. Quando a gente foi para o Google Earth, a gente ficou impressionada, porque é uma cidade de fábricas. Entendi. E aí a gente foi tentando trazer a experiência que a Elza tinha tido na França, com o que a gente tinha conversado com esses personagens, com aquilo que a gente imaginou que pudesse ficar legal, né? Sem dúvida. E isso foi um grande aprendizado também, de ter tido a oportunidade de estar em outros países observando a relação de alguns povos com a comida. Então a gente às vezes tem um lugar do nosso imaginário de um povo, um simbólico, e aí de repente você se depara com um troço que assim, meu Deus, será que é isso aqui mesmo? Com a realidade. Então a gente fez muito esse exercício, a gente quer ver o lugar, a gente quer ver quais são esses insumos. Queremos, se desse até a vaca a gente estava entrevistando. Eu acho que o importante da gente sair desse nosso eixo automático, né, aquele que nasce no lugar e come aquela comida sempre e refletido, eu acho que o maior ganho que a gente tem conhecendo outras culturas é justamente esse. Conseguir passar esse ato ser um ato refletido. Exato. E a gente poder conseguir admirar e observar e estudar e gostar das outras reflexões que as outras pessoas têm com relação ao alimento. Assim. Isso. Eu acho fantástico. Como deve formar caráter uma cidade totalmente operária, né? Sim. Como deve formar paladar isso. Né? Exato, Sim. exato. É impossível, você não consegue dissociar uma característica tão forte dessa do que o que essa galera come. Assim. E uma primeira geração que tinha acesso a absolutamente tudo industrializado, né? Uma geração pós-guerra que finalmente estava num momento de terem conseguido se reconstruir de um longo pesadelo, de total escassez, de precisarem de uma pessoa a cada tantos quilômetros para ter batata para compartilhar. Se um elo faltasse, todo mundo faltaria, para de repente, vamos pôr tudo em caixa, tudo que der a gente vai guardar e comer desse jeito. É isso. Então, como foi daí sair desse lugar e criar esse sujeito que quis vir aqui, se tropicalizar e estudar como é que era o nosso fazer, a nossa tropicalidade e trazer a técnica e o olhar operário francês que ele tinha para se aclimatar. Sim. E é interessante porque esse personagem, o Laurent, ele é fundador da Sociedade de Alta Gastronomia. Eu não me lembro bem o nome da instituição, mas é uma sociedade de alta gastronomia brasileira. E quando chegou pra gente a personalidade dele para entrevistar, eu fui com esse olhar, esse imaginário sobre quem seria quem fundou essa sociedade de alta gastronomia. E eu jamais imaginei que eu ia me deparar com um operário. Foi muito legal. Foi uma entrevista riquíssima, né? Foi. Eu imagino transcrever essa experiência, como você comentou, porque quando a gente está falando, a gente tem muito recurso. A gente tem os gestos, a gente tem a entonação. Transmitir uma ideia pela fala é realmente muito mais
fácil, digamos, do que escrever, porque o nosso único recurso é a palavra. Então é o texto. Então eu imagino quando você falou, faltava alguma coisa, a necessidade realmente de ver, né, a região onde é, porque falta mais do que só a palavra por si. Ela não diz tanto às vezes. Sim. Então a gente realmente precisa descobrir esses outros contextos, identificar mais proximamente, para que de verdade o texto ele faça sentido e, como você falou, ele represente na íntegra a ideia que quer ser apresentada, né? A gente consiga chegar mais próximo, né? Exato. Aí a gente consiga, então, também dar um caráter sensível para aquele personagem, porque não é ele que está falando de si, é uma fala que está mediada por mim e pela Elza. Como a gente faz, então, para que nós duas possamos chegar o mais próximo possível dessa pessoa que a gente está? Sim. É um trabalho de muita responsabilidade também, como autora. De contar uma né? história. Não, e parabéns pela responsabilidade, pelo cuidado e a sensibilidade de perceber isso, a fim de deixar o texto mais próximo do personagem mesmo. Isso é muito interessante para qualquer pessoa que se propõe a falar textualmente por outra. É muito, muito necessário. E Igor, só uma última coisa À que eu acho vontade. que é para fechar assim esse assunto, que é por isso que a gente faz essa brincadeira da comida ser literal. De repente, numa receita que é a receita afetiva de alguém que vem de um lugar que está no nosso imaginário e é um lugar completamente diferente na vida real, tem um pequeno ingrediente que é uma sardinha enlatada. Ou alguma coisa que, na verdade, foi feita à mão. Não é um leite de coco industrializado. Ela apertava na mão. Ela conta a verdade. Ela conta a origem, a raiz. Então, ela é literal no sentido de quem você é. Sim. Se é uma receita que faz parte da sua vida, ela vai contar um recorte muito claro de onde você estava, qual era o momento em que você estava e quem é essa pessoa, se localizando em si, na sua história, né? É a ideia da leitura de quem está escrevendo, né, de quem é essa história, de onde se fala, de que período, acho que é algo muito próximo que se encaixa perfeitamente. Muito interessante mesmo. E aproveitando que a gente estava falando de regiões distintas, eu quero falar agora um pouquinho da sua região de nascença, Luciana. De Minas Gerais, né? Porque nós conhecemos inúmeros sabores de Minas, é uma culinária reconhecida no Brasil e fora do Brasil. E eu queria entender de você, puxar a conversa um pouquinho, se essa tua predileção por estudos culturais e relacionados à culinária, se ela veio da sua infância, se ela veio dessa sua percepção mais próxima da comida, em volta da mesa, de cozinhar, de ouvir histórias. Conta um pouco pra gente desse contexto que te trouxe até aqui. Sim. Por causa do queijinho. É por conta da comida mesmo, né? Não tem dúvida. Eu sempre gostei de comer bem, de cozinhar. Sempre saboreei a comida, sempre, né? E eu caí de paraquedas, eu posso dizer assim, no curso de Ciências Sociais. Eu vinha de um curso de jornalismo não acabado, e aí uma amiga, uma vez, eu estava saindo da faculdade, né, de jornalismo, porque era uma faculdade privada, minha família estava enfrentando dificuldades, e falei, eu vou fazer vestibular na Federal. E uma amiga minha falou, você parece um pouco com o pessoal das Ciências Sociais. Essa tua carinha. Eu caí lá. E aí, no percurso, eu descobri um universo inteiro, porque eu sou a primeira geração da minha família que foi para a universidade. Que legal. Então, foi um universo inteiro que eu descobri ali. Mas eu ainda não sabia o que eu queria ser. Eu lembro que uma vez uma menina do curso, eu estava ali pelo terceiro período, né, 1 ano e meio de curso, perguntou para mim, o que você quer ser? Eu falei, pesquisadora. Ela, mas de quê? O que você quer pesquisar? Sim, né? Ou seja, eu dei uma resposta que tinha a ver com a minha curiosidade sobre o mundo, né? Mas eu não estava conseguindo canalizar naquela resposta qual a minha curiosidade predileta. E um dia, numa aula, um professor falou de um conceito de um historiador, Benedict Anderson, que é o conceito de comunidades imaginadas. E ele estava falando sobre um tema que não tinha nada a ver com comida, e ele falou o conceito, né? Ele falou, as pessoas que fazem parte de uma nação, elas se reconhecem como uma nação, muito mais pelas características que elas imaginam compartilhar, do que pelas fronteiras geopolíticas. A hora que ele falou isso, eu falei, a comida mineira. Olha só. A gente imagina compartilhar uma cozinha. É isso que eu quero estudar. E foi assim que ali eu me descobri, e aí eu fui para a minha monografia muito segura. Na época, eu era casada com uma pessoa que trabalhava no interior de Minas, e ao ir para lá, eu conheci as doceiras de Silva Campos,
que são mulheres que fazem doces com frutos típicos do Cerrado. E dentro de um universo também inacreditavelmente grande, que é do impacto que a construção das represas teve no nosso país. Essa comunidade foi impactada e elas foram meu objeto de estudo. Como voltar a fazer doces nesse contexto. E aí pronto, né? Aí eu fui fazer o mestrado, fui fazer o doutorado, fui convidada para alguns trabalhos e aportei aqui. Muito bom, que bom que você aportou aqui. E agora que a gente falou um pouco de regionalidade, é muito interessante a gente perceber isso na literatura também, porque nós temos diversos exemplos na literatura brasileira. Eu vou citar um deles para a gente direcionar essa discussão para outro ponto. Mas um deles, você até trouxe um livro aqui que fala um pouco, queria conversar sobre o baiano Jorge Amado, que é icônico na nossa literatura, ali localizado temporalmente no modernismo do Brasil. E ele tem uma personagem que todo mundo conhece, que virou filme, que virou livro, que virou novela, que é a Tieta. Tieta do Agreste. E tem uma passagem quando ela volta para Santana do Agreste e ela vai cozinhar uma moqueca, uma receita bastante conhecida por ela e por suas antecessoras. Até me arrepiei falando, veja só. E quando ela começa a selecionar esses ingredientes e produzir a partir do que tem em sua região, ela se revê. E ela revê a partir da culinária a ela mesma e as pessoas que ela convida para participar desse momento. Eu acho muito interessante o que você falou, porque é um pouco desse seu relato, né? Se rever e conhecer a experiência dessas doceiras, como que elas trabalhariam a partir dos doces da sua região, com essa interferência que teve, como que elas voltariam a fazer esse trabalho. É muito interessante porque é se revisitar pela comida. Às vezes a gente acha que só faz isso ao olhar no espelho, ao ir na terapia, mas a gente se revisita de diferentes formas. E nesse aspecto eu queria entender de vocês, Elza e Luciana, principalmente a partir do livro Comida de Afeto, como foi essa percepção das regionalidades dentro dos personagens que vocês entrevistaram. Porque vocês entrevistaram pessoas de todo o país, né? No Hospital Pequeno Príncipe passam pessoas de todo o país, até de fora do país. Vocês comentaram que entrevistaram também 2 franceses, 2 pessoas de fora do Brasil, e eu queria que vocês comentassem se fica nítido, seja na linguagem, seja nos ingredientes, seja no modo de preparo, essa diferenciação regional imensa que nós temos no nosso país. Eu acho que a Lu mencionou uma coisa muito importante, que é a relação identitária que as pessoas têm com a comida. Então, acho que muito mais do que a regionalidade, porque a regionalidade ela também é uma construção conceitual que aconteceu em poucos lugares do Brasil. Então a gente tem, por exemplo, de maneira muito intensa a Bahia, Minas, alguns outros lugares, mas muitos outros, inclusive o Paraná, por exemplo, a gente não tem uma forte identificação cultural relacionada à comida. Eu acho até que é o contrário. No caso do Paraná, a gente tem uma não identificação. Exatamente. Tem uma luta contra. A gente tem aqui no Paraná uma europeização muito, muito forte, que por exemplo, que ignora a cultura caiçara, desculpa Claro, total. E a comida regional também. A gente tem ali uma vertente boa da paulistana, eu acho que você vai acabar falando dela eventualmente, que aqui no Paraná, São Paulo, Paraná, ela é muito negada. Assim, a gente tem um não identidade aqui com o regionalismo desse pedaço do Brasil aqui, que é uma pena, na verdade. Sim. Pena. Imagina, não? Que bom. E é exatamente nesse sentido. Então a gente foi vendo que a construção da identidade, ela era pouquíssimo ligada à regionalidade. Mas ela trazia esse sentido literário da experiência de viver, independentemente da região. Então, como as pessoas de alguma maneira tinham passado pelo hospital, e muitas dessas pessoas eram pacientes e suas famílias, seus familiares, a gente entrava num ponto chave da identidade, que é o seguinte: quando você está em momentos de extrema vulnerabilidade, um dos únicos fios que te liga com a tua identidade é a comida. Olha só. Então, às vezes, se você está num tratamento oncológico, você já não se percebe como seu eu. Você não se enxerga naquilo, né? A Lu acho que pode falar um pouco sobre isso também. Mas você faz um caminho de encontro consigo, com a sua memória, com saborear a vida, às vezes só de sentir um cheiro, de participar de um processo de fazer. E isso traz uma ligação muito forte com a sua presença, com o seu estado de ser, com você
estar vivo, com você estar vivendo toda a sua vida e a sua memória afetiva, porque você está comendo aquilo. Então, isso era muito mais intenso do que a nossa percepção das regionalidades. As regionalidades, elas se faziam presentes em casos muito específicos. Com mineiros, com baianos, com pernambucanos, com gaúchos, com crianças que vinham, às vezes, crianças de diferentes etnias indígenas do Brasil. E a gente tinha que adaptar para, às vezes, ter uma grande restrição. E daí ter que fazer toda uma adaptação. Então, de repente, uma criança descobriu que é diabética. E ela se identificou culturalmente sempre com uma vida na Bahia sendo oferecida cocada, doce de caju, doce de tudo que você possa imaginar. Como é que a gente faz para oferecer esse fio identitário que é tão importante, garantir para ela que ela seja ela e que isso seja saudável, né? Que isso seja um momento de celebração. Luciana, eu gostaria que você complementasse um pouco dessa resposta e também comentasse a respeito do que eu li no livro sobre essa experiência do hospital em viabilizar esses pratos, essas receitas, esses cardápios diferenciados, que é muito, muito nítido no trabalho do Pequeno Príncipe. Eu gostaria que você também comentasse sobre essa dificuldade, sobre essa expertise que o hospital desenvolveu. Então, o hospital como uma casa, ele é um lugar muito especial porque ele tem uma preocupação com a saúde entendida de uma maneira integral, né? Perfeito. Então, saúde não é remédio, não é só remédio, tratamento, Exame, né? Equipe de saúde, exame, né? Saúde também é se localizar, se reconhecer nos lugares. Saúde também é comer aquilo que você acha gostoso, né? Então, independente das regiões das pessoas, tem alguns pratos ali dentro do hospital que são pratos da casa, né? A Elza que me chamou a atenção para isso porque ela cresceu ali, então ela falou, Lu, o creme de milho, né? O bolo de chocolate, para crianças que podem, ele já é o bolo de aniversário. Perfeito. Então tem essa preocupação porque, como a Zá chamou a atenção, em alguns momentos, o elo que te conecta à vida é a comida e pouca coisa mais, né? E quando a gente perde a vontade de comer, aí a gente fica preocupado. Ou a mãe, quando o filho perde a vontade de comer, meu Deus do céu. Aí é sério. E aí quando o menino pede alguma coisinha, mãe, tem uma limonada, ou qualquer coisinha já é um indício de que a coisa vai ficar bem. Perfeito. Né? Então tem essa questão. Com relação às regionalidades dentro desse lugar onde a gente entrou para pesquisar e conhecer pessoas, eu acho que tem uma coisa, do ponto de vista conceitual, sobre alimento como cultura e identidade, que é os discursos sobre a comida são construções míticas nos casos, né? Baiano, mineiro. Então você estava mencionando, por exemplo, o Jorge Amado, que a literatura dele nasce ali na época do modernismo, né? A culinária baiana também. Olha só. Porque ela nasce nessa vontade de romper com o colonialismo e estabelecer o quê? Na Bahia, uma africanidade. Perfeito. Né? Então, é interessante você ter chamado a atenção para o nascimento da literatura dele, porque é coincidente com o nascimento da culinária baiana como organização mítica, como discurso. Como discurso. Né? Como discurso de identidade, da construção do Estado, né? Exato. E aí... Ok, é um discurso. Se a gente está falando de discurso, a gente está falando de uma coisa inventada. Mas o discurso modifica a realidade, né? E, para além disso, ele só pega se as pessoas se reconhecem nele. Isso. Né? Que é uma coisa que uma vez a gente estava até conversando, eu com o Petri, que a comida típica, para ser considerada legítima, ela tem que ser legível. Então, quem está ali, né, sendo identificado por ela tem que se reconhecer, porque senão não pega. E talvez até por isso haja uma negação de uma identidade paranaense. Exato, de uma negação. Eu acho que é a partir de uma identificação nossa subalterna com relação ao colonizador, o neocolonizador, né, que vem depois dos Estados Unidos, América do Norte no sentido geral, a culinária moderna, contemporânea, francesa, europeia e tal. É um mito que acaba esmagando os nossos, né? Ele é um mito que vem com muita força, Exato. um mito o qual a gente almeja, né? E a gente fica nessa coisa que não chega e fica meio meia boca e enfim. Então, é isso, né? É o discurso, mas é um discurso que precisa ser legível, que é o que a gente não consegue encontrar aqui. Agora, como a Elza chamou a atenção,
a gente, quando entrou nesse lugar para fazer as nossas pesquisas, nossas buscas, nossas conversas, a gente não estava buscando regionalidades, a gente estava buscando histórias. Afetos. Pessoas. Lembranças, afetos, né? O nome do livro, né? Comida de afeto, lembranças embaladas para viagem, né? Aquilo que a gente carrega conosco para onde quer que a gente vá. E aí, onde a gente se encontrava com os regionalismos, era nessas conversas em que a pessoa vinha de um lugar que tem uma estrutura identitária ligada à culinária muito forte, como Minas, como Rio Grande do Sul, Bahia, era nisso. Mas a gente não, né, isso é um pano de fundo, né? Agora, o que as nossas conversas também trouxeram, que não passa necessariamente pela regionalização, foram muitos contextos históricos. Muitos contextos Marca históricos. tempo. Sabe? Exato. Marca tempo marca e marca tempo. lugar. A comida marca tempo de maneira assim muito Claro. muito clara. Falando de literatura, para mim o que ficou mais claro, que quando eu comecei o papo, eu falei, puxa, o que eu posso levar? Eu li depois de velho o Curtiço, que na época do segundo grau eu li ali meio, e não rolou. Acho que todos nós. Exato, né? E eu peguei o Curtiço para ler de fato. E tem 3 núcleos, você lê de personagens, que é a galera que tá no Curtiço, uma representada que foi, acho que até a Beth Faria fez no cinema, se não me engano, que é a Baiana, se não me engano era ela, par do Paulo Betti, eu acho, enfim, que era o Portuga lá, tem aquela família abastada e tem a negra que cozinha pro rapaz, que é o grande empreendedor ali da coisa, que depois acaba... Bom, já não é spoiler, porque é um clássico de 200 anos. acaba assassinando a escrava que vivia com ele e tal, não sei o quê. Essas 3 pessoas comem totalmente diferente. E isso, eu nunca teria prestado atenção nisso no meu segundo grau, tá, gente? Normal, valeu, criançada, normal, ninguém teria visto. Mas hoje em dia, pra mim, isso ficou gritante. A baiana fazia comida baiana, o que a gente chama hoje de baiana, mas ela fazia ensopados de peixe, ela já chama de muqueca o que ela cozinha. Esse cara que é o empreendedor, né, que é um dos protagonistas, ele serve comida para quem trabalha numa pedreira em Botafogo. Eu acabo me identificando um monte porque é uma geografia que eu conheço bastante também. Então ele faz um comidão, né, uma coisa arroz e feijão, uma carne mais pesada. E essa galera, que é uma galera portuguesa mais abastada, eles trazem os vinhos no barril, direto do porto, e tem o porto para abrir. Então isso marca muito, por exemplo, isso não tem nada a ver com o que eu comi, né? Eu, carioca dos anos 80, 90. Não tem absolutamente nada a ver com o que eu comi. Mas marca muito certinho essas intercorrências, assim, do primeiro retirante que chega no Rio de Janeiro, trazendo os ensopados do litoral, desse cara que come o bacalhau português, que é fortíssimo no Rio de Janeiro ainda, até hoje, e esse cara dessa comida um pouco mais bruta, né, um pouco menos refinada, que é o que vai virar depois o nosso feijãozinho com arroz, assim, clássico. Então é divertido pensar que, não sei se isso era proposital do autor, talvez não, muito provavelmente não, mas ele, pelo descrever de pratos, a gente sabe quem está onde na pirâmide estrutural social desse Rio de Janeiro dos 1800 e alguma coisa. Um recorte de classe muito nítido. Um recorte de classe muito nítido a partir da descrição dos pratos que ele faz ali no Curtiço. Então é isso, eu acho que a comida marca, a identidade baiana marca muito, né? Alguma coisa que vem com Jorge Amado, é modernista, começo do século passado. Isso é muito interessante pensar, né? E isso que você falou, né? A comida marca tempo. Mas aí na sua fala você traz a comida marca tempo, a comida marca lugar, a comida marca estrutura social, sabe? A Tensão comida... de classe. Mas por quê, né? Porque a comida é materialização de cultura. É isso. É como uma das formas como a cultura ganha suporte material. Claro. Então ela traduz Não várias à toa, coisas. uma das frases de Maria Antonieta que ficaram era sobre pão e ela oferecer brioche. né? Então, se não temos pão, que ofereçam brioche. E isso é uma marca da Revolução Francesa. Dizem que ela não falou e tal, mas é
é histórico, né? Uma construção O discurso ficou. do discurso, Isso. né? Então a gente não tem nenhum nem outro. Imagina um troço que leva manteiga. Então, isso é muito intenso mesmo. É super. Isso é muito curioso vocês comentarem sobre esse episódio específico do brioche, do recorte social e recorte temporal, porque aqui no nosso roteirinho, o próximo ponto que nós levantaríamos é para o público-alvo dessa nossa conversa, que são os professores, né? Que a nossa ideia aqui, além de tudo, é colaborar para possíveis práticas a partir da culinária que possam também ensinar literatura, né? Porque a gente sabe que ensinar literatura, ensinar texto, não é algo fácil, não é algo simples, né? Ensinar, em geral, não é algo simples, muito pelo contrário, né? Você primeiro tem que aprender a ensinar para aí tentar pensar em ensinar algo. Então, o nosso propósito hoje é justamente esse. E na história nacional, na história mundial, as coisas podem ser contadas a partir da culinária, né? Um exemplo aqui brasileiro, né? É a tal do nascimento do brigadeiro, né? Ali em São Paulo, com as eleições pós-Segunda Guerra, não se encontrava muito leite nem o açúcar, mas tinha o leite condensado industrializado e descobriram que misturando com o chocolate também que estava disponível, se transformaria no brigadeiro. Para uma campanha política, para uma eleição, se tornou como se fosse um santinho, né? Então eu acho que pegar diferentes momentos, diferentes pratos, regionais ou não, nos ajuda a fazer esse recorte. E o nosso objetivo hoje é justamente esse, né? Como vocês veem essa possibilidade do ensino da literatura ou de qualquer outra temática a partir de possibilidades na mesa da comida. Vocês têm alguma experiência? Como vocês veem isso hoje? Eu não sou docente, né? Mas eu acho que uma comparação muito pertinente que talvez possa ser feita entre gerações muito próximas a meses era o que você comia quando você era criança. Eu tenho certeza absoluta que meu pai é falecido já, mas ele era do interior do Paraná, imagine. Então, meu pai do interior de Santa Catarina, na verdade, na colônia ali, né? Então, meu pai já naquela criação alemã e tal, comparado com um menino que cresceu no Rio de Janeiro, já não tem nada a ver, né? E eu acho que talvez marcar, dar contexto para essa narração, seja um exercício interessante para se fazer, para que se possa identificar ali o papel das comidas no discorrer, nas criações de narrativas próprias, enfim, né? Porque se eu for contar, meu pai era da chimia inata, enfim, né? E eu, sei lá, do Skinny, tinha Skinny aqui, é um fondant, não pode falar marca, né? Salgadinho? Era um desses biscoitos salgadinhos horrorosos, né? Enfim. Hoje eu não chego nem perto, né? Hoje eu tenho às vezes meus sobrinhos comendo, dá vontade de arrancar da mão. Mas era isso que eu comia quando era criança, né? E aqueles mais tradicionais de recheiozinho de goiaba, aqueles de maisena, enfim. E meu pai era pão com chimia, então era um amendoim com aquele amendoim com calda de açúcar, que a minha avó também fazia e tal. Eu acho que só da gente construir as narrativas, saber contar essas histórias, talvez seja um exercício bacana de se identificar esse posicionamento gastronômico dentro das criações narrativas, assim, sabe? E isso entrega meu pai total, né? Meu pai era só pedir para ele falar pão, que ele falava pão. Pão próximo, alemão. Não tinha outra. E eu posso pedir qualquer coisa com R que também está entregue. Então eu acho que é por aí, sabe? Eu acho que talvez explorar um pouco isso como informação, porque a gente não reflete o nosso consumo gastronômico, de uma maneira geral. A gente reflete muito pouco, só gente que é muito parada de falar desse assunto mesmo. As pessoas só comem, né? Sim. E talvez contar a história do que come possa fomentar umas discussões interessantes. Assim. E as pessoas também não têm o costume de entender a sua própria vida como uma história, né? Tanto que tem aquela máxima lá, minha vida daria uma história. Qual vida não daria uma história? E aí, a partir do momento que a gente dá para elas, para qualquer pessoa, para uma criança, a possibilidade de transformar a sua vida em história, perguntando o que você comia, ou o que você gosta de comer. Mas quem que te ensinou a comer isso? É isso. Você está dando elementos que são ferramentas
para a literatura. Com certeza. Né? E a partir da possibilidade de entender essa vida como uma história e, portanto, como um texto, você pode fazer o convite à leitura também. Com certeza, né? com certeza. E a produção textual, um convite a ler e a escrever. Exato. Né? Eu me lembro de um curso que eu fiz, uma época, de roteiro para cinema. Foi um dos cursos mais legais que eu fiz. Porque ele começava assim, conte uma história de que você se lembra da infância. E aí você ia lá e tinha que escrever. Podia ser um parágrafo, uma história qualquer. Aí o passo seguinte, agora conte uma história que alguém da sua família te contou. Nossa, já é um exercício literário bastante mais complexo. Sabe? E é alguém que te... Exatamente. Como que você falou aí, a expressão? Já é um exercício o quê? Literário complexo. Complexo, já né? dá uma complexidade. Bota bastante Você está complexidade na acionando coisa. quase que a memória coletiva. Exato. Né? E aí, você fazendo esses exercícios, você vai entendendo a sua vida como uma história, você vai... eu acho que a gente vai se tornando um pouco mais seguro também, né? Essas coisas, né, uma palavra que está muito em voga agora, de empoderamento, eu acho que essas coisas empoderam a gente. De fato. A gente entender que o que a gente come tem valor. Da onde a gente veio, né? De onde veio a comida que a gente Exato. come. Isso. Tem também uma outra anedota, se eu já vou passar por cima. À vontade. Uma outra história que eu me lembro também, que é uma pessoa que eu entrevistei na época da minha dissertação de mestrado, ela contava que ela era diretora de uma escola. E quando muitos anos atrás, no interior de Minas, ela ia de charrete para a escola. No caminho, ela começou a ver uns meninos entrando e saindo do mato na estrada. E ela não entendia, assim. Eu acho que a dona Lucinha, eu te levei no restaurante, né? E aí, ela conta que ela foi entender o que estava acontecendo. Esses meninos, eles estavam escondendo a merenda deles no mato. Porque a merenda que eles tinham para levar era banana cozida, era um biscoitão de polvilho que se fazia em casa. E eles tinham vergonha. Aí, ela foi fazer todo um trabalho na escola, convidando as famílias para sentar à mesa com o que se tinha em casa. E falar um pouco sobre o valor dessa comida, né? E eu acho que isso é muito necessário pra gente, né? A gente lá na Patriceria, a gente tem uns atos, né, artísticos e tudo mais, eu gosto de música alta, cerveja. E a gente recebeu um pessoal daqui da periferia de Curitiba e a gente fomenta algumas discussões e uma das coisas que eles dizem, o pessoal que estava convidado ali foi o Imperador Sem Teto, o Igor, daqui de Curitiba, que ele demorou muito para ele entender as características dele como valor artístico, né? E isso a gente pode transpor para a comida de maneira absolutamente paralela. Né? A gente tem aqui no Paraná a culinária caiçara. Cara, numa linha reta não dá 40 quilômetros de Curitiba. E a gente aqui em Curitiba tem muito pouco conhecimento sobre essa cultura de uma maneira geral. Cara, eu sou de fora e sou um dos caras que mais tenta aprender sobre a fauna dos peixes daqui, né? Peixe porco, que é uma delícia, atumzinho, não precisa trazer atum de lugar nenhum, tem aqui, pescadinha, cavala, são peixes todos daqui do litoral, que eles, como não se conta uma boa história deles, a gente tem uma história hegemônica que sobrepôs a nossa história, eles não têm valor. Olha só. É isso. Transformar em valor, né? Acho que como ferramenta para a sala de aula, acho que uma primeira possibilidade é isso, né? Como transformar em valor aquilo que os seus estudantes vivem. Muito curioso, inclusive essa anedota que você contou, dos meninos que escondiam a comida que trazia de casa, numa das aulas de redação, enfim, durante a vida, na FAS, até na Fundação de Ação Social, uma das disciplinas era a educomunicação dentro da grade desses alunos que estavam no CRAS, desses adolescentes em situação de vulnerabilidade. E uma das atividades foi construir um livro de receitas para praticar texto e também para gerar socialização. E as receitas eram justamente as que eles comiam em casa.
E a curiosidade maior que eles apresentaram pra gente como docentes naquele momento foi que eles não queriam falar sobre o que comiam em casa, mas eles achavam incrível o que o colega comia na casa dele. Que às vezes era muito similar, muito parecido, mas eles achavam o fato noticioso a ponto de escrever um texto, um livro de receitas na comida do vizinho. Que legal. Do prato do vizinho, mas a deles não queriam. E daí nosso recurso pedagógico foi, então você vai escrever a história sobre a receita do seu colega, não sobre a sua, já que você não se sente à vontade, não vamos bloquear a sua prática por causa disso. Você vai praticar contando a história do outro, a receita do outro. E foi incrível, porque a partir daí eles se reconheceram como comunidade de uma certa maneira, e reconheceram o valor que existe aí na vizinhança, no pedir o açúcar, as similaridades e as diferenças que existem no prato do outro. E isso ajudou na prática da escrita diretamente, apenas por um desbloqueio em achar interessante o que era feito na cozinha da vizinha, no almoço do colega, que eles não conhecem, que eles encontram um detalhe na escola. Talvez a nossa deficiência de escrita seja um problema de estima. Olha só, eu acredito muito nisso. Vamos trazer a nossa estima aqui para análise. Eu acredito muito nisso até, porque em geral nos falam que a gente, quando você comete um erro, né, no português, ali no seu texto, normalmente ele ele se torna muito visível, né? As pessoas normalmente leem o texto não para interpretar. Em geral, a gente tem essa prática terrível de ler para encontrar o erro, às vezes. Nos ensinam isso desde muito cedo, o medo de errar, né? E é muito interessante quando a gente começa a falar, não tenha tanto medo do erro, conte a história primeiro, depois a gente se preocupa com ele. A vontade de praticar, pelo menos na minha vivência em sala de aula, em prática de redação, foi essa. Quando eu, como professor, parava de dar tanta importância a um período para o erro, para que a produção textual se estendesse, eu pudesse realmente fazer uma avaliação do que estava acontecendo com o texto desse aluno, ele produzia muito mais. Claro, não é só a estima o problema, né? Temos toda... uma estrutura. É uma estrutura, é um problema bem complexo. Mas isso ajuda, pelo menos, aos alunos a não pararem. Não desistirem de escrever pela vergonha do erro, ou pela vergonha do que estão produzindo. Muito interessante você comentar isso, porque eu vejo real na produção textual. E a gente também, voltando ao que eu acabei de falar, porque afinal eu morei na França, a gente não pode esquecer que um grupo de pessoas convenceu o mundo inteiro a comer lesma. Olha lá. Então, a gente tendo um ponto de partida de uma história do mundo criado, uma bela história, bem contada, Sim. faz as pessoas cometerem muitas coisas. Eu vejo E por que as pessoas não foram comer tanajura? Porque a história não foi tão bem contada assim, né? Exatamente. Pois é, aquele verme amazônico também, enfim, até maior, mais carnudo. A história que contaram da lesma foi mais convincente. Pois né? é. Mas isso, se você chegar ao escrutínio, eu já fiz esse exercício muitas vezes, você começar a escrutinar essas histórias, você vai ver que as nossas histórias nacionais, cara, são muito mais interessantes. Tudo bem, alguns podem ser iguais, assim, pode haver uma equivalência, mas a riqueza do Brasil é monstruosa. É realmente. As construções aqui são fascinantes. E se você escrutinizar, né? O escrutinar, eu não sei português, gente. Se você pôr ali uma lente de escrutínio sobre essas histórias gringas, né? Sobre a polenta e tal, não sei o quê, você vai ver que a nossa é bem mais legal. Eu posso citar o exemplo da polenta. À vontade. A polenta, ela é um prato do norte da Itália, do Vêneto. Ali ela se fazia com um trigo acinzentado, uma coisa meio esquisita. Quando esses italianos vêm aqui para o Brasil, eu tenho que fazer um parênteses um pouco maior, a nossa alimentação era muito baseada no milho, quando aqui o Brasil se formou de forma ociosa, né? Quando a gente começou a ter que alimentar quem trabalhava nas minas, etc., a gente usava muito milho por conta dos indígenas. Então, essa tradição existe no Brasil desde sempre, 300 anos, e por aí vai, talvez 400, 1600, 700, é isso. E quando esses italianos do Vêneto vêm para cá, pro Paraná, assim, de forma um pouco mais específica, até um pouco santa felicidade da coisa, eles começam a usar o milho, a farinha de milho, para fazer a mesma receita que eles faziam com o trigo acinzentado, feio, sem gosto lá deles lá. E isso acaba virando a polenta, e isso dá a cara para nossa polenta, e o nome de polenta a um prato de milho
que se repete na Bahia como curau, como angu, como dezenas de outros pratos que tem razoavelmente, gastronomicamente falando, a mesma base. E a história da polenta ganhou da nossa. Então, quando você olha aqui para o Paraná, a polenta é um prato típico italiano. Pô, não é um prato feito de milho. Ele é um prato autêntico do italiano brasileiro de Santa Felicidade. Acho que tem um super valor enquanto isso, né? Porque é super autêntico, identifica um tempo, identifica um imigrante, identifica tudo isso que a gente... Há uma criação mitológica em cima disso, que é reconhecível e reconhecida, legível. Mas a polenta já era nossa, bicho. Sim. Só que a gente chama de polenta. O nome que eles trouxeram. Essa coisa da apropriação também de alguns Exatamente. elementos, nomes, pratos, né? O feijão tropeiro em Minas é mais ou menos a mesma coisa também, né? Você tem virado de feijão em São Paulo, Tem. né? Você tem virado de feijão aqui no Paraná, eu aprendi aqui a fazer um virado só de chuchu. Né? E né? Você pode ir incorporando nos virados o que você quiser, que é o que o feijão tropeiro faz, né? Mas o feijão tropeiro foi uma apropriação, até porque se você for investigar, você não tem um tropeiro. Não tem tropeirismo Mineiro. em Minas, Né? Você tem, os tropeiros passavam por Minas, né? Eles saíam do sul e iam em direção ao Nordeste, né? E Minas era o caminho, fazia parte da Estrada Real, enfim, dos vários caminhos. Mas a gente apropriou do feijão tropeiro, porque a gente reconhece aqueles elementos, né? Minas tem a comida da fazenda, que é o porco, que é uma série de elementos que estão ali presentes, né? A linguiça está na fazenda, está no porco, o torresmo também. Então a gente se apropria daquilo ali e diz que é nosso, mas é um nosso que é muito mais uma mancha, né? Voltando à história dos regionalismos, a gente tem ali as regiões ou os estados, né? Para identificar comidas, mas tem um autor que, o Carlos Alberto Doria, que a gente estava falando mais cedo, que ele gosta muito mais, e ele inclusive faz uma crítica à comida por regiões, dizendo que na verdade são muito mais manchas, né? Uma comida se espraia por outros lugares, porque as pessoas compartilham ali, né? A comida apropriada é mítica, é discurso. Legível, reconhecível e tal, mas é discurso. Não tem tantas fronteiras como a gente imagina. Não. São mais fluidas as fronteiras, né? Eu acho. Perfeito. E, gente, caminhando para a finalização da nossa conversa, que está ótima, por sinal. Senão a gente ficaria aqui o tempo todo. Eu gostaria que vocês falassem um pouco mais detalhadamente agora sobre o livro Comida de Afeto, a ideia original por trás dessa produção, né? O que vocês pensaram antes de produzir, como foi planejar todas essas entrevistas, né? E adicionem, por favor, detalhes, deem pra gente aquele spoiler saboroso, para que na hora que o público conseguir ter acesso a essa segunda edição, eles já vão com mais apetite. Então fiquem à vontade, eu gostaria que vocês comentassem, por favor, com a gente. A nossa pesquisadora acho que deve começar. Sem dúvida. O Comida de Afeto nasce da vontade de contar histórias. Né? E aí, quando eu me encontro com a Elza, que também é uma gostadora de histórias, né? De ouvir, de contar histórias também, a gente entendeu que talvez o Pequeno Príncipe, com o tamanho que ele tem, com a quantidade de gente que passa por ali, das mais diferentes regiões, a gente leu o hospital como uma estação, né? Encontros chegadas, partidas e encontros no meio do caminho. Né? E ali a gente percebeu que poderia ter muito caldo assim para lembranças. A gente queria ouvir lembranças. Eu acho que o que nos motivou foi isso. Foi, sem dúvida. E eu tenho uma relação muito íntima com o Hospital Pequeno Príncipe, porque eu literalmente cresci naqueles corredores e passei grande parte da minha vida estando lá, trabalhando lá. Então, eu tinha também uma relação muito afetiva com aquele lugar e com as comidas daquele lugar. Então, era muito interessante para mim ver, acompanhando a vida de muitas pessoas que passaram por lá, que essas pessoas também se apropriaram dessas comidas como suas. Então, crianças que tinham doenças crônicas, raras, pessoas que passaram praticamente a vida inteira no hospital.
Então, aquilo virou realmente uma fonte de histórias mesmo. E de participação na formação identitária de muitas crianças de Curitiba e de outros lugares do Brasil. Então, a gente queria escutar essas histórias de gente que veio de todos os estados, algumas de países próximos, que passaram por lá em alguns dos momentos mais desafiadores da vida e estiveram lá comendo aquelas comidas, contando as suas histórias e algumas compartilhando conosco. Sim, a gente entrevistou pacientes e as suas famílias, né? Eu acho muito interessante a gente lembrar também, você deu uma pincelada disso, quando a gente fala de hospital, a gente pensa a princípio num lugar onde você vai passar um tempo, né? Se você está com alguma coisa mais grave, você tem que ser internado. Se é uma coisa que, independente da gravidade, se resolve, você vai lá, realiza o procedimento, volta para casa, ou você vai fazer consultas. Mas o Pequeno Príncipe, por ser um hospital que é referência em mais de 30 especialidades, de média e alta complexidade, ele recebe gente que quase mora ali. A vida inteira. Sabe? Tem crianças que, né, completam 18 anos ali. E isso, né, ele é literalmente um espaço transformado em casa. Ouvir essas histórias também é interessante, né? Uma dessas histórias está aqui no nosso livro. Essa segunda edição do livro é dedicada a uma dessas crianças que passou a vida no hospital, a Fabielle. Uma grande amiga. Uma grande amiga. E que não está mais com a gente, por isso a edição é dedicada a ela. A memória da Fábio. E também com pessoas, a gente conversa com o Bruno, que estava ali de passagem, estava cuidando de coisas tranquilas, leves, e trouxe uma história linda. Quando a gente foi fazer uma oficina que a gente fez, lembra? A gente fazia uma oficina de culinária. Onde ali, a partir da oficina, a gente identificava famílias que trouxessem histórias legais. Eu observava as crianças cozinhando comigo e a gente ia conversando, fazendo. Nossa, você conhece esses daqui? Me conta. De onde é que você vem? Você tava pescando personagem. Sim. E eles, poxa, olha, eu faço isso, quem cuida de mim é o meu pai. O Bruno falou isso com a gente. Eu não tenho mãe, quem cuida de mim é meu pai. Moça, será que quando você for falar a comida que a sua mãe fazia, você pode trocar mãe por pai? Olha. Pronto, já vai, conta tudo. E meu pai cozinha Achou pra o mim. personagem. Meu pai cozinha pra mim, ele A gente falou pra conversa nós. com o Bruno. E a gente tem uma personagem, Petri, que veio, o avô dela, a Rita, funcionária do hospital, porque a gente não conversou, a gente queria entender o universo Pequeno Príncipe. Então a gente conversou com pacientes e familiares, parceiros, que são os chefes, e com colaboradores do hospital. Ah, que legal. E a Rita, que hoje é gerente do voluntariado, o avô dela veio de navio do Vêneto. Olha aí, ó. Olha aí. Ela vai contar a história da polenta. Não é uma questão de direitos autorais, mas ele é um dos fundadores da polenta. Parece até que foi combinada essa história. Não é? E eu queria também que vocês comentassem, por favor, antes da gente finalizar, como que o público vai ter acesso ao livro, quando, como, quais canais, como vai ser a distribuição, a divulgação, para que o pessoal em casa que está nos assistindo já saiba onde acessar logo depois de ver essa nossa conversa. Sim, o livro físico, o projeto é em benefício do Hospital Pequeno Príncipe. Então, o livro físico, ele vai ter uma distribuição direcionada para a instituição e também para escolas públicas e bibliotecas públicas. Essa é a finalidade do livro físico. Mas, para a gente promover o acesso, ele também vai ficar disponível para download no site do projeto, que é o www.comidadeafeto.com.br, e ele também vai ficar disponível na forma de audiobook no mesmo site. E no site também vai ficar disponível o documentário que foi feito na primeira edição, em que a gente conversa com algumas dessas pessoas. Pessoal, eu queria agradecer a todos vocês aqui pela presença. O papo rendeu muito e o nosso objetivo mesmo é contribuir para essa discussão, essas possíveis interfaces em sala de aula, no ensino da literatura. Então, se nós fizemos isso, estamos muito felizes. As referências que nós comentamos, os livros que nós citamos, estarão disponíveis nos créditos dessa aula, logo depois do encerramento dessa tela. Então, eu queria agradecer a todos os convidados que estão aqui, a vocês em casa pelo tempo de nos assistir
assistirem. Esperamos realmente que tenha colaborado. Nós temos certeza que os professores que estão em sala de aula têm muito mais experiência em docência do que a gente, mas contribuir é sempre muito positivo e esperamos que daqui algo possa sair muito grande no ensino da literatura a partir da culinária. Então, até mais!